Olá, sejam bem-vindos ao Emerging Cast, um bate-papo sobre emergências médicas. Eu sou o Dr. Pietro Lima. E eu sou o Dr. Vitor Dalla e hoje a gente vai estrear um estúdio novo e a temporada 2025 do nosso podcast. Que doideira, né, cara? A gente passou por umas pegadas anos passados aí e tal, e a gente tá começando esse ano de forma diferente, né? Voando. Pessoal, então, cara, com um pessoal muito legal com a gente. Esse ano a gente promete muita coisa interessante em relação a agregar conteúdo para vocês. E hoje, para não ser diferente, chamamos o Dr. Pedro Gama. O Dr. Pedro Gama, ele é cirurgião plástico, especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e atua na referência de queimados aqui do Hospital Infantil de Vitória. Pedrão, cara, que honra ter você comigo aqui. Nosso meu irmão legendário, um cara de grandes valores aí, sabe muito. Obrigado aí pelo convite. Assim, falar da minha especialidade, principalmente falar sobre queimaduras, né, que é o nosso foco de hoje, é sempre um tema muito, muito, muito importante. E até mesmo porque a queimadura ela pode ser algo muito simples, mas algo extremamente complexo e, acima de tudo, algo muito custoso, né, para a nossa saúde pública. E vamos que vamos, estou à disposição de vocês. Se eu souber responder, estou às ordens. Sabe muito. Rapaziada, fala um pouco dos nossos patrocinadores. Muito importante falar do nosso patrocinador master, que é a DocStage, a maior firma de contabilidade médica do Espírito Santo e, sem dúvida, os maiores do Brasil. Se você tem alguma dificuldade em relação a manejo contábil, se você é médico, está estudante de medicina, terminando medicina agora e precisa de ajuda nessa parte, duvido quem não precise, né? Cara, uma empresa super séria, assim, eles são dedicados demais no que fazem e entregam um serviço de excelente qualidade. Então, assim, pra gente é muito fácil falar, eu sou cliente da DocStage, Pedrinho é cliente da DocStage, então, assim, a gente sabe da referência que eles têm no mercado. Outra coisa importante falar pra vocês. Chegando, hein? Tá chegando a época do leão. Exatamente. Daqui a pouco vai começar o imposto de renda. E a DocStage tá aí pra te ajudar. E aí você não sabe como é que você ganha, às vezes ganha de Pix, né? Recebe uns Pix meio perdidos aí. Como é que eu declaro isso? Eu, particularmente, sou cliente deles desde que começou. Né? E assim, eu não sou muito de fazer marketing, não, mas assim, cara, graças a Deus, minhas dores de cabeça, tanto da CNPJ como PF, falei, ó, resolve esse problema aí pra mim, graças a Deus. Não tenho mais dor de cabeça, inclusive já falei até para meus pais serem clientes, então recomendo demais para todo mundo aí que é da área médica. Salva. Maneiro. Salva. DocStage. Pessoal, e com a gente também, patrocinadores como a Medway. Então, se você acabou a medicina agora, ou então trabalhou um ano, você está na hora de se preparar para a residência médica, cara, nós três temos residência médica, a gente sabe o que a residência fez para o nosso futuro, em galgar, né, sonhos mais altos e se preparar para você realmente entrar no mercado de trabalho de forma correta. A Medway tem toda a capacidade de entregar tudo, não só de material, como de professores, são excelentes. Então, sem dúvida, fica aqui. Nossa patrocinadora, cara, gigante. A gente tem um orgulho enorme de anunciar o nome deles com a gente aqui. Então, Medway, pessoal, como pensou em residência, pensou Medway, beleza? E tem cupom, hein? E tem cupom de desconto. Pessoal, vai começar o ano. Não demole. Você já começa com o cupom de desconto Emerging Cast. Vai lá, entra no site da Medway, entra no cupom Emerging Cast, já tem desconto pra você começar o ano com o pé direito, né, Vitinho? Focado na residência médica. E é bom se planejar, né? O ano começa agora, quem infelizmente acabou não passando na residência ou não fazia parte dos planos, a hora de começar é agora pra não passar perrengue depois, né? Isso aí, arregaça as mangas pra estudar, mas tem um direcionamento correto pra eles. Então a Medway vai te ajudar muito nisso aí. Outra coisa importante é, pessoal, quem tá com a gente que usa muito, cara, a gente usa pra prática clínica agora. Inacreditável. Naquele plantão, você tá passando perrengue, não sabe dose, não sabe diluição. E aí, como é que eu faço? Aí bota na evolução, Tempo? Nora 5ml hora. Vou ver o livro. Dá tempo de abrir o livro, Pedro, pra ler? Isso aí, não tem condição. E como é que a gente faz? CalcMed, tá? É impressionante o quanto que ajuda na prática do dia a dia. Então entra lá, o aplicativo é super fácil, super didático. Então não só tem manejo rápido de via aérea, manejo rápido de drogas rotativas, rápido de sedação, sequência rápida, dose, cálculo, antídoto de intoxicação, CKD para função renal, eletro, que é o terror do recém-formado, tem a CalcMed Eletro lá, lê o eletro na hora. Isso aí. Então não dá mole, aplicativo excelente para prática clínica, pessoal. Então pensou em manejo para, cara, eu preciso de uma coisa rápida na mão, não tem como fugir, né, Vitinho? CalcMed, só baixar lá que é espetacular. Eu tenho aqui, Pedro tem ali, sensacional. Não dá pra ficar sem usar. Isso aí. Pessoal, vamos falar hoje sobre queimaduras. O que eu, como cardiologista, sei de queimadura? Provavelmente eu sou a única coisa que eu sei que é o seguinte: você botou a mão lá no fogo, queimou o dedo, não bota na manteiga, não é isso? Nem no café. Não dá pra botar nem na manteiga. Na pasta de dente. Exatamente. É isso aí, é isso? Cara.
O que eu sei é água corrente. Como cardiologista, você vai falar muito pra nós quando a gente falar de queimaduras elétricas. Bora. Você sabe bem. A gente vai chegar lá. Então, vamos começar conceituando queimadura? Bom, gente, assim, trouxe uma colinha aqui, porque na minha rotina a gente atende o paciente queimado, é um paciente, eu não consigo nem dizer de urgência, é um paciente de emergência mesmo. E assim, ele precisa de muita gente trabalhando junto ali. Então, a queimadura são sempre feridas que vão ocorrer após a exposição de algum fator traumático de calor. Pode ser pelo sol, pode ser por água quente, pode ser por situações químicas, pode ser queimaduras elétricas, e aí vai variar, né? De cada localização, extensão, né? Às vezes podem ter fatores associados, né? A gente volta e meia vê aí explosão de bujão de gás, aí você vai ter o trauma, além de tudo, com o fator da queimadura por si só pela fonte de calor. Eu vou chamar então uma atenção porque o Pedro falou uma coisa muito... Ele conceituando, ele veio num tema muito interessante. Olha o que ele falou. Trauma. Então isso é uma coisa importante. Eu costumo falar com os alunos, quando a gente está falando sobre queimadura, eu preciso entender que a queimadura é um trauma. Com certeza. E muitas das vezes a queimadura vai vir associada a um paciente politraumatizado, que tem um TCE, tem um trauma importante. Então já é o primeiro conceito. Quando eu estou fazendo atendimento de uma queimadura, principalmente no APH, eu preciso tratar ele como um trauma. E a gente tem um novo ATLS que vem, o X agora, né? O X-ABCDE, que tem aquela questão do bom senso das lesões exsanguinantes. Então eu preciso entender que a queimadura é um trauma advindo de uma energia térmica, ele que vai gerar uma lesão tecidual, e eu preciso conduzir esse paciente como um trauma. Então sempre é importante seguir o que mata primeiro no trauma, ABCDE. Então a gente tem a questão da via aérea, o brief circulation, igual a gente atende o politrauma. Então sempre lembrar que isso é extremamente importante, né? Isso falando assim, no ponto de vista hospitalar. Perfeito. Quando a gente chega já na cena, aí o negócio muda um pouco, por quê? Principalmente nesse tipo de ambiente, a gente tem vários fatores. Tem, normalmente, com queimadura, quando a gente fala de incêndios em geral, né? Fumaça, que talvez seja o tipo de queimadura invisível, né? Você tem ali fatores como o próprio trauma, às vezes cai um pedaço de viga, cai um pedaço de pau em cima da pessoa, ou às vezes até mesmo um trauma por escaldadura, que a gente vai conversar um pouquinho também, que essas lesões, elas chegam de um jeito, depois de 72 horas elas estão de um jeito completamente diferente, e a sua intervenção ali imediata, ela vai fazer toda a diferença na vida desse paciente. Excelente. E uma coisa interessante a gente falar sobre epidemiologia também, é que no Brasil nós temos uma danada, né? A gente tem uma distribuição meio que bimodal dos pacientes queimados no Brasil. Primeiro é Réveillon, né? A gente tem fogo de artifício e tudo, então a gente tem um aumento das queimaduras nesse período inicial do ano. E a gente tem no Brasil uma tradição cultural chamada festa junina. Aí tem pula fogueira, tem bombinha, tem um monte de outra coisa, tem esse monte de caldo quente. E a gente, eu por exemplo, também trabalho no setor de terapia intensiva dos queimados do Hospital Jaime Santos Neves ali, né? Referência em adulto. E a gente vê essa distribuição bimodal. Eu tenho esses quadros que vêm no começo do ano associado a fogo de artifício e tudo. E vem essa metade do ano aí que vem as festas juninas e as festas julinas. Uma sazonalidade. Uma sazonalidade, onde vem os queimados lá pra gente. Fora que acontece o ano inteiro. E a gente vem essa questão de que a maior parte dos acidentes são domésticos. Assim, falando assim, Caramba, bem especificamente, a gente tem aí de 1 a 4 anos, que é o público que pega bastante, né? Que são as minhas criancinhas lá do hospital infantil. E o público que tem aquela faixa etária econômica trabalhadora ali, que tem tanto causas externas como lesões do trabalho também, né? Acidente de trabalho. Que é geralmente dos 30 até os 50 e pouquinhos anos aí, que hoje no Brasil é o público-alvo, mas a gente tem um fator muito importante, que é tanto a escolaridade e também quando o nível socioeconômico, e quanto mais baixo, maior as complicações e também maior a quantidade de casos. Então isso é um detalhe muito, muito, muito importante. E assim, eu falei com os meninos aqui um pouquinho antes, se eu tivesse uma queimadura, eu com certeza preferiria ir para o SUS do que para o hospital privado. Não que o hospital privado seja ruim, claro que não. Mas hoje o SUS é extremamente capacitado para tratar esse paciente. Falei aqui com eles que a gente vai falar um pouco sobre curativo também. Hoje o SUS tem curativos que você não consegue no privado. Curativos que custam 5, 10 mil reais, que você só vai ter ali num lugar onde você tem uma certa experiência e bastante mobilidade desse tipo de paciente para você conseguir tratar ele como deve. Perfeito. Então, já que o Pedro falou a questão da manteiga, vamos falar como é que a gente conduz o nosso paciente no APH. E aí, tô lá no ambiente pré-hospitalar e me vi diante de uma queimadura. Foi chamado, vamos supor que eu trabalho no SAMU, tenho lá um paciente queimado, chegou pra gente, ele tá queimado lá. E aí, vamos passar manteiga, Pedro? Vamos passar chá de não sei o quê? Vamos passar
passa tudo que puder. Pó de café, já vi pó de café. Já vi cada coisa aí. A gente passa Pasta de isso. dente, ixi. Tudo que você Mas puder se imaginar. quiser xixi em cima... eu acho Essa é a que clássica, né? Xixi resolve queimadura tudo, com né? água Minha nossa Mas senhora. assim, a gente tem que pensar que o nosso país assim, é gigantesco e a gente tem tanto um hospital extremamente capacitado como o Jaime e o Hospital Infantil, como tem também aquele médico que está atendendo lá na croca, lá no buraco do buraco, onde ele vai ter o que para tratar? Água. E assim, para esse paciente que chegou lá com uma queimadura, até você conseguir o transporte dele, o que você vai ter que fazer? Com certeza é a proteção dele, proteger via aérea, ver se essa queimadura tem um fator ali que pode ser mais grave, né? Então aí você vai chegar lá no X, ABCDE, ou você vai só conduzir a dor, que é o pior de tudo, assim, quando a gente vê um paciente corriqueiro da queimadura. Geralmente as queimaduras de 2º grau são queimaduras extremamente dolorosas. Então, qual que é o segredo? Né? Colocar debaixo da água corrente. Não precisa ser gelada, não se coloca gelo em queimadura, porque você vai causar uma outra queimadura, mas você coloca debaixo da água corrente porque você vai trazer alívio e você consegue ali fazer uma dipirona, consegue fazer ali um cetoprofeno, às vezes até uma morfina para esse paciente ficar mais tranquilo, até você conseguir fazer um contato para transferir esse paciente para um centro de referência, que às vezes é muito complicado. Né? Aqui no centro, no Hospital Infantil e no Jaime são as nossas... os nossos centros, assim. Então, às vezes a gente vê paciente lá do sul da Bahia, do norte do Rio, é um paciente que vai demorar 4, 5 horas para chegar. Então, pelo menos, você tem que controlar a dor desse paciente. Não vai ficar 5 horas sofrendo, Deus me livre. Perfeito, né? E esse paciente, eu costumo falar também quando eu tô fazendo comentando alguma aula sobre queimadura, que na queimadura no APH o menos é mais. O que eu quero dizer com isso? É água corrente mesmo que você tem que fazer. O que você tem que fazer? Você tem que afastar o paciente do estímulo doloroso, do estímulo que está gerando a queimadura. Então, basicamente, a maioria das vezes você vai fazer água corrente. Existem algumas queimaduras químicas de alguns produtos químicos que, olha que doideira, a própria água ativa a queimadura também. Então, tem alguns produtos químicos que o recomendado é você pegar toalha limpa e tirar e afastar. Mas a maioria das vezes vai ser água corrente. Então, no APH, menos é mais. Você não vai fazer manteiga, você não vai botar chá de boldo, você não vai botar pó de café, porque isso você vai aumentar a infecção secundária depois. Depois, lá na terapia intensiva, eu tô ferrado para tratar isso aí. E aí, então, nesse primeiro momento água corrente para afastar o estímulo. E uma coisa interessante, quando eu tô fazendo água corrente no meu paciente, eu vou acabar resfriando a queimadura e vou resfriar também o meu paciente. Então, já estou induzindo nele ali no APH uma tendência a uma hipotermia. Então, importante também nesse caso, eu fazer a mantinha térmica lá no SAMU. Você vê que geralmente o paciente com queimadura ele chega com a mantinha térmica. Então, olha que interessante, eu vou diminuir a temperatura da queimadura com água corrente, mas eu vou aquecer o meu paciente. Porque depois ele vai ter déficit de coagulação, antes da morte da cirurgia lá, hipotensão, hipotermia, acidose, que é tudo que a gente não quer. Então, vou resfriar a queimadura com água corrente e vou aquecer o meu paciente. E Pedrão, eu tiro, roupa queimou tudo, roupa tá queimada, eu tiro no APH? Legal, É pra tirar? essa pergunta é muito importante. E assim, só fazendo um adendo que você falou, a pele é o órgão mais importante na troca térmica. Primeiro é a pele, que é a nossa proteção, depois vai vir o pulmão, a respiração e tudo mais. Porém, a pele, ela tem um fator vital. O paciente que tem uma perda cutânea grande, a chance de morrer dele é muito grande, porque além da proteção térmica, também tem a proteção de bactérias e tudo mais. Quando o paciente chega para você com uma queimadura, né? Você, muitas vezes, às vezes a roupa incendeia, principalmente quando você vê aquelas roupas de academia, onde tem um tecido mais, né, inflamável, mais inflamável, mais, né, às vezes um tecido elástico. Esse tecido, além dele ajudar, né, no processo de queimadura, ele pode piorar e muito, porque ele vai derreter e aquela queimadura, que era só às vezes de escaldadura ou de fogo, vai virar também uma queimadura muitas vezes química. Então, algumas vezes, na maioria delas, o que você tem que fazer é tirar a roupa do paciente. Tem casos, quando você pega uma queimadura de 3º grau, que às vezes a pele realmente cola no tecido, aí você não consegue tirar, porque você vai causar uma dor muito maior nesse paciente, né? Lembrando que os pacientes que têm queimaduras de 3º e 4º grau, já são queimaduras onde ele tem uma queimadura da terminação nervosa. Então, um paciente que não vai sentir dor, mas os fatores inflamatórios, infecciosos explodem, catecolamina vai nas alturas. Então é um paciente que você tem que ter muito cuidado. O paciente chegou para você lá, né, bem facilitando e sendo mais direto. Queimadura de 1º e 2º grau. Roupa tá molhada, roupa tá quente, tenta tirar, resfria e tenta tirar. Opa, tá grudado no tecido, então vou segurar a onda. Porque se você tirar, você vai arrancar o tecido junto. Então, assim... Deixa pra fazer no intra-hospitalar, isso aí deixa pra fazer no intra-hospitalar, né? Quando tá certeza. grudado ali, ó...
intra-hospitalar, dentro da balneoterapia, no ambiente estéreo, quando puxa. vai vir tudo junto, exatamente. Quando tá grudada, deixa pra fazer isso no intra-hospitalar. E o Pietro falou um negócio aí assim, bolha. Bolha sempre tem uma discussão. Estoura ou não estoura? Deixa ou não deixa? Cara, tem coisas que você não mexer é melhor. A bolha, ela precisa de ter um ambiente controlado. Você não vai estourar essa bolha. O cara, por exemplo, uma coisa muito comum. Queimadura por escaldadura, tá fazendo lá um miojo, aí o menino vem, bate a mão no fogão, toma aquele banho. Você não vai estourar uma bolha no menino que acabou de tomar um banho de macarrão com tudo quanto é tipo de tempero, casa suja e tudo mais. Então você vai piorar a situação. Então você deixa com a bolha e essa bolha vai ser desbridada, vai ser tratada dentro do ambiente hospitalar, onde é um ambiente seguro e estéreo para isso. Perfeito, evitando infecção secundária e todas essas complicações decorrentes, né? Então, muito importante essa questão. Então, como é que a gente reconhece, Pedrão? Você ali na lesão ali, né? Ele vai chegar pro plástico pra você. Como é que eu sei que é uma queimadura de primeiro? Como é que eu sei que é uma queimadura de segundo? Como é que eu classifico isso? Qual vai ser a minha diferença? No exame físico eu tenho alguma coisa? Como assim, é que eu conceituo isso aí? Classificatoriamente é muito simples. Mas na prática, nem tanto. Sim. Porque às vezes você tem ali... Qualquer queimadura de primeiro grau clássica. Foi pra praia, pegou aquele solzinho, deu aquela dormida. É aquela queimadura que o mineiro vem pra fazer esse Espírito Santo. O cara vai passar o final de semana em Guarapa, toma. Um abraço para os nossos seguidores de Minas Gerais. Mas eles com certeza vão se identificar. Tem uns que nem voltam mais. Né? Mas passem filtro solar. Por favor. E assim, esse é o tipo de queimadura que é mais comum. Às vezes você tem uma queimadura de primeiro grau, às vezes no banho, você vai tomar aquele banho quente, dá aquela opa, e fica um pouco mais vermelho, mas assim, é uma queimadura que a gente tem que fazer? Nada. No máximo é um pós-sol e hidratação. Só. Já a queimadura de segundo grau já é uma queimadura que ela já tem alguns níveis. Nível superficial e o nível profundo. O nível superficial é aquele que vai estar mais ali na epiderme, vai estar descamada, vai fazer uma bolha. Agora o nível profundo ela já vai pegar as camadas um pouco mais profundas. Aí depois disso você vai ter já do terceiro grau e o quarto grau. Só que o mais importante que você consegue entender essa classificação de segundo e terceiro grau é muito pela dor. Tá? A segunda é uma ferida que dói pra caramba. Assim, os livros falam dor moderada porque às vezes o cara nunca se queimou, né? Mas quem já se queimou sabe que é um negócio que não acaba. Você põe debaixo da água gelada, ela fica lá. Meia hora, tira, começa a doer de novo. Então, assim, a dor é bem subjetiva, né? Mas normalmente é uma ferida que dói mais. Tá? Já de terceiro grau, ela já pega a camada bem profunda da pele, né? Às vezes até com lesão muscular. Na quarto grau, vai osso, vai músculo, vai tudo embora. Então, é claro que existem alguns tipos de queimadura, como a elétrica, que você já classifica diretamente como quarto grau. Porque a queimadura elétrica normalmente ela tem um lugar de entrada e outro de saída. E onde passa energia, frita. Literalmente frita. Essa é importante até porque a queimadura elétrica engana muita gente. Quem não está acostumado a lidar com paciente queimado é justamente por isso. A gente vai ver que a gente vai comentar mais no decorrer do podcast que a gente classifica a gravidade da queimadura através da superfície corporal queimada e a gente precisa fazer isso com todo o paciente. E aí, quem não está acostumado com isso vai olhar o paciente tem uma lesãozinha na palma da mão, uma lesãozinha na ponta do pé, porque foi o circuito de entrada e saída, fez o aterro e não, esse cara tem, sei lá, 2%. 2% casa. Esse cara tá tranquilo, pode ir pra casa. Aí o cara volta, insuficiência renal, rabdomiólise, ferrada, arritmia e morre na sua cara. Esse paciente então, é um paciente que... Paciente, assim, eu, na minha pequena experiência, paciente com queimadura elétrica, deixa ele 24 horas ali. Mas é uma criança... Deixa ele quietinho lá. Você não vai pecar por mandar esse paciente ficar no hospital. Sim. Não vai pecar, porque normalmente, como eu já falei, a tendência é esse paciente evoluir criticamente nas próximas 24, 72 horas. Então, se esse paciente ficar em observação, você falou, opa, não, tá tranquilo, dá para mandar ele embora. Aí, aproveitando o nosso cardiologista presente, principalmente nas queimaduras elétricas que a gente vê com mais frequência em acidente de trabalho, o cara vai pegar lá num fio de alta tensão. O cara pega lá, vai sair no pé, às vezes o cara faz uma arritmia na hora. Sim. Então, às vezes, o paciente chega lá para você, faz um eletro. Queimadura elétrica pode ser coisa pequena. Você não vai conseguir ver quando é coisa grande muito bem. Né? A não ser quando tem aquela fritada clássica mesmo. Né? Mas, às vezes, você tem uma parada cardíaca nesse cara, por quê? Descompensação atrioventricular ali. Pietro sabe melhor do que eu isso, graças a Deus. Tá certo. E uma coisa interessante que a gente tem que falar também, vamos lá. O paciente tá lá, agarrado no fio de alta tensão, tomando choque. Não vai meter a mão nele sem o isolante, pelo amor de Deus. Vai ficar 6'2" agarrado lá. Então você tá diante de um APH, por exemplo, o paciente tá lá grudado no fio de alta tensão. Você vai meter a mão nele, você vai tomar choque também, vai ficar os dois grudados lá.
Então, você tem que pegar algum fator isolante, uma borracha, um pedaço de pau e fazer esse isolamento para tirar o paciente do fio de alta tensão. Assim, não na adianta. pior das hipóteses, tá? Isso aí a gente tá exagerando. Sim. O cara tá agarrado no fio de alta tensão, assim, sem exagero, dá uma paulada nele pra desconectar ele. Ué. Melhor ele ter uma fratura de braço que vocês estão morrendo queimado. Exatamente, exatamente. Isso é risco-benefício ali. Eu preciso fazer isso. É uma situação emergência, o paciente tá correndo risco de vida, né? Não vai meter a mão lá. Que comum e perigosíssima são de acidente de carro, acidente trauma poste. O cara bate no poste, cai aquele fio de alta tensão no carro. Se você viu o cara dentro do carro, manda ele ficar quieto, porque o próprio carro faz uma gaiola de Faraday. Agora, quando esse cara põe o pé no chão, aí ele vira o terra. Esse cara vai morrer frito. Então, bateu o carro no poste, viu que tem um fio meio, sei lá, fica dentro do carro, amigão, não sai daí não, tal. Enquanto não chegar o bombeiro para poder isolar esse cara e tudo mais, deixa ele quietinho lá. É uma situação difícil que a gente, às vezes, o coração fala mais alto, a emoção fala mais alto. De sair do carro. Mas é exatamente por isso que a gente está estudando e está acompanhando a Emergencast. Perfeitamente, é isso aí, ó. É isso. E aí, vamos lá. Esse cara a gente tá falando, interessante da queima do terceiro grau, né? A gente lembrar da característica dela, né? Que é interessante, que eu acho que a gente acabou não falando, daquele aspecto em cera, né? Aquele aspecto coraço, parece um couro. O importante da gente lembrar disso é que essas queimaduras vão perder a elasticidade da pele. Aí o plástico vai brilhar nessa questão que a gente vai começar a falar mais tarde um pouquinho. O que a gente faz quando a queimadura é circunferencial e quando eu perco a elasticidade da pele? Vamos deixar o Pedro brilhar daqui a pouco. Ele deve fazer muito lá nas pequenininhas dele lá. Deixa, né, na dúvida aí, a gente responde. Vamos daqui a pouco acompanha o episódio, Segurar. Mas é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado nesse paciente da queimadura, né? Como a gente falou da questão do trauma, vamos lá. Como no trauma, tudo que mata primeiro é a via aérea. E aí a gente tem que ter uma atenção extremamente especial na via aérea desse paciente. Então vai ter alguns achados no meu exame físico que ele vai me remeter a uma possibilidade de uma queimadura de via aérea. E aí a gente tem que sempre lembrar, quando eu tô fazendo a avaliação física desse meu paciente, eu preciso olhar como é que tá a sobrancelha dele. Ele tem queimadura de sobrancelha? Vibriças nasais. Ele tem queimadura de vibriças nasais? Ele tem uma queimadura circunferencial da região cervical, porque isso vai edemaciar e vai fazer uma fechadura, vai obstruir a via aérea desse paciente. Ele tem um escarro carbonáceo, ele tá jogando aquele escarro para fora, aquele fuligem bastante. Ele tá com esses sintomas. Então, se ele tiver alguma dessas apresentações clínicas, eu presumo que esse paciente tem uma potencial lesão por inalação, uma lesão da mucosa da via aérea. E esse paciente, o grande problema é que não tem como. Ele é um paciente que evolui muito rápido para a insuficiência respiratória. Então, o meu limiar de intubação desse paciente não é igual ao que eu intubava um COVID, um broncoespasmo, uma sepse, outras causas de insuficiência respiratória. Esse cara, ele deu algum sinalzinho. Se ele tiver estridor, nem se fala. Ele deu um sinalzinho de que ele possa evoluir mal. Cara, garante a via aérea desse cara. Perfeito. Porque depois, quando você for intubar, ele fez um edema de glote, meu amigo, aí só crico, só tráqueo, você não consegue intubar esse cara, porque a glote dele fez um edema tão importante que o tubo não passa mais. E aí você tá diante de um cara que tá hipoxêmico, inflamado, tendo que fazer uma intubação de emergência, o cara vai parar na sua frente, você ainda não garantiu a via aérea dele, e aí? Olha a catástrofe de eventos que isso pode acontecer, né? Isso, assim, parece um exagero, mas é comum. É comum e, assim, é desesperador. O paciente chega pra você, voltando em tipos de queimadura mais clássicas, né? O paciente chega pra você por uma lesão por escaldadura, por exemplo. Uma criança, que é a minha rotina, tá lá, mexeu no fogão, caiu na cabeça dela a água fervente lá. Bateu na via aérea. Ele começa a fazer um edema de mucosa ali, que quando você for abordar, meu amigo, ou você garante na hora, mas ele tá respirando bem, tá saturando 100%. Daqui a 30 minutos, a boquinha dele começou a inchar, garante, é melhor você entubar ele depois do que você nunca mais conseguir entubar. A intubação tardia desse paciente, ela é assim... Eu falo que se existe Golden Hour na Golden Minute, meu irmão, não tem nem explicação para que é você cuidar dessa via aérea nos primeiros minutos que você encontrar com ele. Não tem nem joia que classifique. Porque assim, além de todos os fatores inflamatórios de edema, fica friável. Então você vai entubar ali, meu amigo. Aí você disseca uma traqueia. Pronto. Disseca o esôfago na traqueia. O problema que era grande, meu amigo, ficou maior ainda. Aí tá aquela loucura, você não consegue mais o que fazer, você entra em desespero, aí liga pro cirurgião torácico e você não consegue, principalmente pensando no nosso país, onde você não tem a estrutura necessária em todos os lugares. Então assim, o paciente chegou para você, tá conversando aqui meio rouco, uma queimadura, vem cá, meu amigo, vamos conversar um pouquinho. Pega 2 acessos, começa a fazer uma medicaçãozinha para dar uma aliviada nele, para dar uma acalmada, passa uma morfina.
Se precisar, se você tiver na dúvida, você pode entubar até de uma maneira mais expressa. Porque esse paciente, você não vai perguntar se ele está em jejum. Pelo amor de Deus, a gente está falando de uma emergência. Pelo amor de Deus. Então você vai garantir a viária desse cara. Às vezes o cara vai estar olhando para você com tubo, mas meu irmão, tá respirando olha lá, ó, pá, bonitinho, tá dilatando o pulmão. E às vezes, uma coisa que o Vitor falou aí, que é super importante, você passou o tubo. O cara não tá dilatando. Vê o que tá acontecendo. Às vezes esse cara fez uma queimadura circunferencial no tórax e aquilo ali forma um tecido de couro mesmo, que ele não consegue expandir o tórax. E às vezes você vai partir para os nossos próximos capítulos. Aí. Vou deixar na manga. Isso é interessante, Ou suspense. Na época, lembra que a gente tava terminando o internato? Tinha aquele plantão com o Rodrigo Lugão, lembra? Sim, cara, lá no Hospital São Lucas. E incrível como é que, cara, a gente até faz um chamado aqui, a importância de você acompanhar colegas fora do seu carga horária de internato. Se entregar pela sua reformação. Poxa, eu tive um caso desse jeito, cara. O cara chegou em queimadura. Pô, quando o Rodrigo Lugão olhou e viu que tinha queimadura de... Vibriças nasais. Vibriças, tal. Eu falei, irmão, vamos preparar, tal. Tinha tudo queimado, tal. Abriu a boca queimado. E aí o cara tava conversando com a gente, tal. Não, tranquilo, vamos só descansar um pouquinho, dormir aqui, muito boa. Eu falei, cara, são cenas como essa que você não esquece nunca mais. E aqui, você fala, cara, olha aí, não, queimadura de via aérea, Pito, é intubação na hora. Enquanto você ainda tem via aérea. Exatamente. Provavelmente, isso assim, quando o cara chega conversando... tal, não sei o quê, e você começa a ver ali... Porque esse é o paciente que você vai identificar isso em segundos. Você vai olhar para o paciente, ele tem lá chamuscado na boca, chamuscado no nariz. Você olha assim, acabou. O cara que normalmente tem bigode, você vê o bigode todo queimado. Você já olha e fala assim, não, vem cá, bota ele quietinho, deita ele na maca e já nem conversa muito. Por quê? Você tem que partir sempre do ATLS ali. Você não vai errar nunca se você for na ATLS. Ou é tubo ou é crico, tem jeito. E assim, vou te falar, eu já tive que fazer crico algumas vezes, né? Em urgência. Quando você tá ali na sala vermelha para fazer uma crico, meu amigo, aí você vai causar outros problemas que você não estava nem pensando. Às vezes você vai deixar até o paciente afásico. Sim. Por conta de uma bobagem que é passar um tubo, né? E isso é determinante para esse paciente. Agora, você imagina um paciente politraumatizado, você não identifica isso, além disso, você dá mais preocupação, às vezes, ali, né? Com um sangramento pequeno, uma queimadura intensa no braço do que isso. Aí, além desse paciente ter um problema da própria queimadura, você vai gerar um problema respiratório para ele. Então, você vai atribuindo problemas a esse paciente que você pode evitar nos primeiros 10, 15 minutos de consulta. Perfeito. E eu vou contar então agora um caso. Pietro contou o caso que o paciente foi brilhantemente atendido e a via aérea dele foi garantida. Eu vou contar um da minha prática que não foi isso que aconteceu. Estava diante de um paciente, né? Ligaram regulando de um interior, né? Lá no CTQ do Jaime, a gente tem essa referência do estado inteiro, né? Então a gente pega muito paciente que demanda de interior. Então tinha um paciente do interior, queimadura e tal. Fala que não lembra exatamente a causa da queimadura. Enfim, tava lá em observação e tudo. Não vai tubar não, porque queimou um pouquinho aqui, mas não tá com queimadura de via aérea não. Beleza, deixaram esse cara em observação, até o SAMU vinha, até regular. Foi passando o tempo lá, o cara evoluiu com insuficiência respiratória, rápida. Evoluiu com insuficiência respiratória e tudo, tentaram entubar o cara 6, 7 vezes. Edema de via aérea brutal, não conseguiram, tava no meio do interior. O que fizeram pra esse cara? Passaram a máscara laríngea, que era o que tinha lá. Um dispositivo supraglótico, com uma glote edemaciada. Aí o paciente chega pra mim lá, ventilando 80%, saturando 80%. Não estava de barriga cheia, vomitando, tudo vomitado. Ou seja, como a máscara já é um dispositivo supraglótico, eu não tenho a proteção de vedação da via aérea. Então ele veio com uma broncoaspiração maciça. Chegou lá na sala, o anestesista foi direto, chamou o cirurgião e falou: crico, não tem o que fazer aqui, vou tirar essa máscara nisso, o cara vai ter não tem o que fazer. Crico de urgência, porque lá no primeiro atendimento do cara, fizeram uma intubação tardia. Cara, olha a cadeia de catástrofe. Isso me lembra um staff que eu tive na residência, que falava assim, tem paciente que não dá sorte. Porque assim, meu amigo, se você tá bem preparado, você pode estar no lugar que você tiver, você vai salvar esse cara. Sim. E outra, não vai pegar plantão e mucar a boca de porco. Não vai se expor à toa. Mas não tem condição de trabalhar, então ninguém trabalha. Fecha o PA, fecha o UBS, o que for. Agora, esse paciente, por exemplo, se ele não tivesse sido mal atendido, provavelmente ele chegaria como aqui para você tratar? Nossa senhora. Tubadinho, bonitinho. E normalmente, como eu já disse, são pacientes que têm uma estrutura corporal boa. Porque normalmente são trabalhadores e são crianças. Então você não tem outros fatores de comorbidade. Ali 30, 50 anos, você vai ter o quê de comorbidade? Às vezes uma obesidade, às vezes um pouquinho de... Mas são coisas... Dificilmente
Isso, assim, a gente vê pela estatística e pela epidemiologia, vai chegar um paciente lá de 80 anos com uma queimadura total. É muito difícil isso acontecer. Mas, assim, claro que pode acontecer. Chega. Mas, na grande maioria dos casos, são pacientes que são resgatáveis. Sim. Interessante isso. E vamos lá. Então, vamos começando a puxar um pouquinho para terapia intensiva. Quando chega o paciente queimado lá pra gente, né? Isso geralmente fica a cargo até da cirurgia plástica mesmo, de calcular a superfície corporal queimada. Então o paciente chegou lá na balneoterapia, pelo menos no meu serviço funciona assim, o paciente chegou lá na balneoterapia, vai ser feito o debridamento das bolhas, vai ser feita a retirada, porventura, das roupas que estão ali aderidas ao corpo do paciente, aí naquele momento que eu estou conseguindo olhar o meu paciente como um todo. Vira ele de dorso, olha as proporções do paciente. E aí, como é que a gente faz isso, Pedrão? Tem que pegar a calculadora, cara. Como é que eu calculo a superfície corporal queimada dos nossos pacientes? Isso normalmente nos serviços, você tem aquela tabelinha ali. Você não precisa... Não, eu tenho que decorar certinho, porque para criança de 4 anos tem que ser assim. Você vai ter essa tabela. Se você está no serviço, geralmente você vai ter, você só vai fazer X, no máximo pintar, e você não precisa falar assim, não, aqui tem 14,3% de superfície corporal queimada. É melhor você falar, não, 15%. Perfeito. Vai para 18%. Por quê? Você hidratar esse cara, expandir a volemia dele, você salva a vida dele também. E outra, lembra de um detalhe muito importante. Ringer aquecido. Mas ele vai fazer hipotermia. Por quê? Ele está perdendo ali a camada mais importante de proteção dele. Então você vai fazer lá o seu cálculo pela forma de Parkland, onde você vai fazer nas primeiras 6 horas, você vai fazer metade do volume calculado, e nas próximas 18 você vai fazer o restante. Não faça tudo de uma vez, senão você vai fazer uma insuficiência pulmonar, você vai fazer um edema agudo. Então tem que tomar um cuidado e calcular certinho. Não, assim, o paciente não vai morrer se você demorar 5 minutinhos para calcular. Não vai. É mais importante você garantir ali o primeiro minuto que você vai salvar ele, de via aérea, sangramento e tudo mais. E num segundo momento ali, os primeiros 10, 15 minutos depois, você vai calcular de fazer essa hidratação dele. Sem desespero, sem agonia. Pega ele, olha direitinho. Não, aqui, ó. Porque às vezes o paciente chega deitado, né? Que é o atendimento normal do SAMU ou de qualquer APH. Então você quer fazer rápido ali, não, tem aqui no rosto, no peito, só que aí você perde uma superfície de 18% nas costas, ali nas pernas. Então você está perdendo aí... Expõe o paciente, né? Pelo menos a necessidade de fazer mais uns 3, 4, 5 litros dele de soro. E assim, o volume é absurdo mesmo, assusta. Mas... é o que salva a vida, né? Alguém estudou para fazer isso, por um motivo. A gente tem, só para essas tabelinhas que o Pedrão falou aí, né? A gente tem basicamente 2 tabelas que são mais utilizadas na prática clínica, né? A regra de Brundtland, que é a que a gente usa geralmente na criança, porque a criança tem umas proporções, crânio maior um pouquinho que tronco. Sim. E tal. Então a regra, aí vocês botam no Google lá, a tabelinha de Brundtland, que é a que a gente usa na criança, e no adulto tem uma proporcionalidade mais simétrica, a gente acaba usando a regra dos 9, né? Onde cada membro ali vai ter um múltiplo de 9, 36 no tronco, 36 atrás no dorso, 9 na cabeça, 18 no braço, 9 na frente, 9 atrás. Então a gente tem umas regras de 9, só olhar as tabelinhas lá que a gente tem. E assim, né? E tem um fator muito importante que são áreas nobres. Excelente. Cara, áreas nobres, queimou sua mão. Cara, a mão, sem dúvida, eu que sou cirurgião, né, gosto muito da minha mão, tenho um apreço especial por ela, mas é 1%. Se você for calcular a superfície queimada. Então você fala, não, mas tá só com 1% queimado, esse paciente não é um paciente grave. Mas esse paciente, ele pode evoluir para uma cineca de mão, pode evoluir para um outro problema. Outro local importantíssimo é o períneo, né? Se você tem uma lesão séria ali de períneo, você pode acabar com outros problemas, em alguns casos até esse paciente evoluindo para uma colostomia. Sim. Funier. Não, e assim... até uma pós-renal, pô. A primeira etapa, né? Ali, a primeira etapa, né? Assim, você chega lá na frente, meu amigo, aí quando você tá correndo atrás do boi que fugiu do curral, meu irmão, é loucura. É loucura. Então, assim, tenta fazer o simples ali no começo, faz tudo direitinho, segue as regrinhas, não vai inventar moda. Cara, vou te falar, eu tava estudando um pouquinho, o CTQ aqui do infantil, ele tem 300 anos. Sei lá, deve ter 50 anos, talvez. E assim, obviamente, alguns tipos de curativo mudavam, mas essas regrinhas, regra dos 9, o atendimento inicial, é o mesmo. Se não mudou até hoje, meu amigo, tem um porquê. Porque se tem alguma coisa que é a ciência das verdades transitórias da medicina, se tem alguma coisa que não muda, é porque tem um motivo para não mudar. Então você não vai inventar moda. Paciente queimado não inventa moda. Faz o simples, faz o que tem que ser feito. Você vai fazer a regrinha dos 9. Na criança,
Você não vai inventar moda. Você vai pegar lá a tabelinha, nem tenta decorar. Não, é mais complexo ainda. De Bruno Nem Loader tenta é mais decorar, complexo ainda. porque se você tentar decorar, você vai fazer o trem errado. Bebezinho, então, meu amigo, Nossa, você é pior fica... ainda. Então, assim, é fazer o básico. Não inventar moda. O bom senso. Você falou desde o começo do podcast. Menos é mais. É isso aí. A única coisa que é mais que vai salvar é o exagerar na via aérea. É perfeito. Se você exagerar na via aérea, meu amigo, o cara não precisava entubar. Que bom, estuba. Simples. E uma coisa interessante pra gente voltar também no racional da hiperidratação, né? Eu acho importante a gente bater um pouquinho nessa tecla de por que a gente hidrata o paciente queimado de uma forma mais abundante, né? E a gente tá falando de abundante mesmo aqui. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar no TQ, a gente prescrevia lá 12, 13 litros, às vezes, de ringue lactato. Eu falava, caraca, isso tudo mesmo? E realmente do cara não vai aguentar, né? Você fala, meu Deus, não vai aguentar. Mas o que a gente tem que entender nesse caso? Primeiro foi o que o Pedro brilhantemente falou. A pele é o principal regulador do meio interno para o meio externo. Eu perco muito líquido, muito líquido intravascular e hidratação pela própria pele. Eu já não tenho, você imagina, um cara com 80% de superfície corporal queimada, eu tô perdendo, tenho perdas insensíveis absurdas. Então eu tô desidratando pela pele. Não tô desidratando só por via aérea, por sistemas excretores, tô desidratando pela pele. Até o próprio fator metabólico nesse paciente. Exato, eu ia voltar nessa parte. Explodindo. Exato, toda queimadura é uma CIRS, é uma síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Então eu vou ter uma tempestade de citocinas pró-inflamatórias e a inflamação a gente sabe, vasodilatação, aumento da permeabilidade capilar, eu tenho volume que sai do vaso, então eu não tenho volume efetivo, então eu acabo fazendo uma hipovolemia relativa. Como é que eu faço isso para evitar a hipoperfusão tecidual? É socar volume nesse cara. Então eu vou fazer volume usando, né, a fórmula de Parkman ali, que a gente teve até uma mudança no último ATLS, inclusive. Antes a gente fazia... A fórmula de Parkman, ela deixava a seu critério, assim, ó. Ela falava, você faz 2 a 4 ml por quilo vezes superfície corporal queimada. Essa nova atualização, ela meio que mudou um pouquinho. Ela falou assim, cara, a gente tava fazendo muito volume. Então a gente tava deixando o paciente, depois tava pra entubar o paciente hipervolêmico era difícil, pra extubar o paciente hipervolêmico era difícil, foram vindo que tinha desfechos associados à hiperidratação. Aí ela colocou o seguinte, vamos lá, se for queimadura que não for elétrica, 2 vezes peso vezes superfície corporal queimada. Se for elétrica, 4. Se for criança, 3. Então ela meio que categorizou isso aí diferente um pouquinho. Antes ele deixava na sua mão, falava assim, ó, 2 a 4. Agora eu tenho 2 na queimadura térmica, 3 assim, na criança, e o normal, 4 na elétrica. Quando deixa a critério do médico, é pecar pra mais. Geralmente ele vai pra mais. E assim, né, qual que é o fator mais importante pra você regular o quanto você tá hidratando esse paciente? Diurese. É óbvio, a diurese. E esse paciente, ele tem que ser tratado igual um paciente séptico. Exato. Tem que estar 0,5 ml por quilo de peso, é isso? Lembra de alguma coisa, perfeito. Tá vendo? Lembra alguma coisa de UTI. Então, meu amigo, se você tá na dúvida, esse é cuidado básico da TLS. 2 acessos venosos, sondagem vesical, tudo que tem direito. E aí você vai lá, rapaz, tá muito líquido, esse cara tá urinando demais. Maravilha, o rim dele tá funcionando bem. Diminui um pouquinho a hidratação. Por quê? Eu prefiro que esse paciente ele comece a ficar com a urina um pouquinho mais amarelinha do que ele fazer uma insuficiência pulmonar. E assim, o edema agudo de pulmão é mais um problema que você vai acrescentar nessa bomba desse paciente. Fazer isso no cardiopata, Betão, com 20% de fração de ejeção, imagina, recebendo 10 litros. Vai pra onde essa água aí? Pulmãozinho, né? Vai pro céu, né? Pulmãozinho, vai, né? Vai pro céu. Mas tem que hidratar, galera. Tá, disfunção renal, tem disfunção cardiovascular. Bicho, tem que fazer, cara, não tem. Você vai salvar a vida dele. Vai descompensar a parte cardíaca. Depois a gente corre atrás disso, entuba, garante via aérea. Aí você vai aparecer da carta pra ajudar depois. É o que a gente fala muito. É um paciente de risco-benefício demais, né, cara? O paciente crítico é beira-leito, né? Mas beira-leito. Então, assim, não é deixar um soro de 6 em 6 e ir embora, né? Eu acho que é o mais importante também, que a gente vê muito isso. É o parque. Porque é a nossa maior preocupação, né? Porque muitas vezes a nossa preocupação do nosso colega é ganhar o plantão. Né? Assim, não, o plantão acabou. Então passei o meu plantão, nossa, que alívio, mas peraí, né, assim, muitas vezes assim, deixar tudo no automático, tem alguém que pode sofrer com isso, né? Com certeza. E normalmente não é o médico. É o médico. E assim, né, uma coisa importante, né, aproveitando que temos um nutrologista aqui, que a demanda calórica desse paciente é um negócio absurdo. Isso aí. É um negócio absurdo. Gigantesco. Então assim, você vai ter que ter tudo calculado bonitinho. Então é um paciente que ele precisa ser milimetricamente calculado, porque é aquilo que vocês falaram aqui. Não, são é um vários problemas catabólico extremo, né? Exatamente. São vários problemas para você resolver ao mesmo tempo. Só que assim, principalmente pensando
num local, né, adequado, você vai ter uma equipe para tratar isso. Você vai ter alguém para tratar o curativo, que é o plástico, alguém depois para fazer algum enxerto, o debridamento. Você vai ter ali um intensivista, você vai ter um nutrólogo ali, né, para acompanhar esse paciente, fazer uma dieta às vezes hipercalórica, às vezes hiperproteica. Então isso tudo você precisa adequar. E lembrando, né, esse paciente vai fazer uma explosão metabólica, o rim dele vai para onde? Então você precisa estar cuidando desses mínimos detalhes, né? Senão você perde o paciente por bobeira, que você fala, nossa, podia ter feito isso antes. E tá aí o negócio que dói no médico. Dói. Se eu tivesse feito isso, meu irmão, isso aí rebenta. O cara perde sono o resto da vida. E uma coisa interessante desse paciente é o rim sofre muito, né? Porque a gente tá falando ali dessa questão da hipoperfusão pela vasodilatação. Então ele já tá com uma hipoperfusão do tipo pré-renal que não tá chegando tanto, ele tá chegando ficando chocado ali, tá com hipoperfusão tecidual, e a própria mioglobina advindo da própria queimadura, ela tem uma toxicidade renal intrínseca, né? Então eu tenho um paciente que tem duplo fator para ter lesão renal. Então muitos pacientes com a queimadura muito grave vão evoluir com diálise na internação. Isso é uma realidade, vão evoluir com infecção secundária, vão evoluir com várias complicações que a gente, como terapia intensiva, acaba lidando com isso, né? Então é importante essa questão do rim. E pra gente voltar também no assunto, eu acho que é importante pra gente voltar aqui e falar o Pedro falou do Ringer, né? É interessante a gente fazer uma consideração, por que Ringer e não soro fisiológico? Quando a gente fala de cristalóides, né? A gente sabe que o soro fisiológico por incrível que pareça, é a menos fisiológica das soluções cristalóides. O grande problema é que ele tem muito cloro. E quando eu tô falando que eu tô fazendo um paciente com a fórmula de Parkinson, que eu vou fazer 8, 9 litros nesse cara, eu tô dando muito cloro nesse cara. Então existe o risco de eu induzir uma acidose metabólica hiperclorêmica nesse cara que tá usando o soro fisiológico. Muito soro, né, cara? Muito soro, e vai muito cloro. Esse cloro tá acima do normal. Então eu faço com mecanismo compensatório uma acidose metabólica hiperclorêmica. Então é por isso que na queimadura não é soro fisiológico, é Ringer lactato. É o que eu faço, é Ringer, não é soro fisiológico, justamente para evitar essa questão desse risco da acidose metabólica hiperclorêmica, né? E aí a gente vai guiar, como o Pedrão falou ali, pela fórmula de Parkinson. 2 vezes superfície corporal queimada, vezes o peso do paciente, a gente divide nas primeiras 8 horas, depois 16, faz essa primeira metade das primeiras 8, depois nas outras 16 e faz a condução desse paciente, e óbvio que a gente reacessa o paciente. Se eu fiz a fórmula de Parkinson, entendi que ele tá perdendo mais do que eu tô dando de volume, cara, vai um pouquinho mais, tá hipervolêmico, tira um pouquinho menos. Depois das primeiras 24 horas, que é a fórmula de Parkinson, eu vou guiar isso por metas. Não vai ficar uma coisa engessada, eu vou guiar isso por metas, reacessando pro meu paciente rotineiramente, né? Receita de bolo e medicina não combina. Não combina. Existe. É interessante, Vitinho. Só atrapalhando um pouquinho, porque a gente acaba, né, botando os extremos, né? O paciente que é pouco queimado, ou o paciente que é UTI. Mas tem o paciente no meio do caminho ali, que é um paciente que ele, às vezes, você interna ele numa enfermaria, interna ele ali num quarto, e depois de 3, 4 dias, esse paciente vai parar na UTI com sepse. Então, a condução desse cara também é muito importante. Mas quando que eu vou internar um paciente grande queimado, pequeno queimado, médio queimado? Você tem ali o paciente de 2º grau, criança, maior que 15%, você vai internar. Não necessariamente na UTI, tem outros fatores além disso. Adultos, mais de 20%, certo? E assim, existem algumas áreas que você vai internar esquecendo a superfície corporal queimada. Mão, pé, via aérea, períneo, axila, pescoço, né? Dependendo, uma queimadura circunferencial no tórax, você precisa vigiar esse paciente. Mas você não precisa mandar ele para UTI, né? Você não precisa onerar o sistema por causa disso. Você pode botar numa enfermaria. É aquele paciente que ele não vai piorar em milissegundos, né? É um paciente que precisa ser acompanhado. Lembrando que o processo de queimadura, ele dura aí pelo menos aí 72 horas até o processo se encaixar e essa ferida falar, opa, a gente vai até aqui. Né? Quando a gente estuda muito esse assunto, a gente chega aí em 3 zonas, né? E tem uma zona que ela pode evoluir para pior ou ela pode regredir, né? Que é a zona de coagulação. Se você cuidar bem disso aí, às vezes esse paciente que era para, sei lá, tá 40% queimado, às vezes o cara fica em 20% queimado, que muda prognóstico. Muda prognóstico e salva o cara. Se você cuidar bem dele no primeiro momento, às vezes você tá na dúvida. Cara, eu interno ou não interno esse cara? Interno, pô. Interna. Mas isso onera. Interna. Você não vai pecar se aí você não interna esse cara e esse cara vai fazer um problema em casa. Como é que ele volta? Pô, mas ele foi pro hospital, o cara mandou ele embora. Então assim, a gente tem que ter protocolo, mas esse é o tipo de paciente que é difícil você ter a matemática. A matemática a gente tem é qual? Fórmula de Parkinson.
E a regra dos 9, né? É isso aí. Agora tem uma coisa que é importante, Vitinho, tem que tirar a dúvida aqui. Porque, por exemplo, nosso paciente poliqueimado, bem queimado mesmo, ele vai ter um lactato mais alto. Vai ter o quê, Pedro? Lactatemia. Hiperlactatemia. E aí, não fazer ringue lactato nesse cara, ele pode fazer? Acaba que fazendo. Pode fazer. Essa é uma dúvida muito grande, porque bota gente que vai ter um lactato lá de 10, esse cara vai fazer um soro cristalóide, esse cara, um soro fisiológico. E aí pode pecar pelo excesso de cloремia. Do cloремia, exatamente. Pode fazer ringue lactato. Não é aquilo, né, cara? Foi o que eu falei, né? É você tá no meio da boiada. Você vai pegar o boi mais perigoso. Esse aqui eu tenho que excluir, porque esse cara aqui vai me arrebentar. Agora, o lactato, pô, às vezes uma lactatemia, não sei como é que fala mais. Lactatemia. Lactatemia. Aí tá exigindo demais a minha dicção. Você consegue controlar com o tempo. Agora, um paciente que entra em insuficiência renal aguda, é muito difícil. Aí o que vai acontecer com o lactato? Ele vai estourar lá na frente. Então é preferível você expandir esse cara, deixar o lactato dele para as cucuia e depois você correr atrás disso. Porque o mecanismo de formação do lactato é diferente. É diferente, então, exatamente. Ele não vai mudar. E vamos jogar para cirurgia plástica agora, onde eles têm que agir. Vamos lá, Pedrão. Tô diante de um paciente para nós aqui. Chegou o SAMU lá trazendo ele para você. Você tá lá na baloterapia. E aí, na hora que a gente avaliou, é um paciente extremamente queimado ali, tem, sei lá, 70% de superfície corporal queimada. E eu vi que a maioria das queimaduras dele são de segundo grau profundo e terceiro. E várias áreas eu tenho queimadura circunferencial. E eu tô olhando pro tórax desse cara, não tá expandindo. Eu tô olhando periferia, pulso pedioso tá um pouquinho já diminuído já. Eu sei que esse cara vai fazer muito soro, esse cara vai edemaciar, mas não tá expandindo. E aí? O que eu faço pra esse cara, bicho? Legal, essa pergunta é muito importante. E assim, não só o cirurgião plástico, tá? O médico emergencista que tem que saber. Pô, mas eu nunca peguei no bisturi. Cara, você vai salvar a vida do cara se você der um rasgo na pele. Porque qual que é a grande diferença de escarotomia para fasciotomia? A escarotomia, o nome diz, você vai tratar a escara. A escara, ela tá mais limitada ali a derme e epiderme. Já a fasciotomia, ela já tá ligada à face, às zonas mais profundas. E, normalmente, a fasciotomia ela está ligada à síndrome compartimental. Então, quando você cortar ali, você vai ver que o músculo vai assim, pum! Já na escarotomia, você não vai ver necessariamente isso. Só vai abrir ali e você vai ver que o tórax naturalmente vai voltar a expandir. Por quê? É como se você tivesse botado um anel em volta dele ali. Ele não vai conseguir expandir. Então você vai fazer 2 aberturinhas e ele vai fazer assim. Tem lugares específicos para fazer? Tem. Tá? Isso é muito importante e a gente tem que fugir de grandes vasos. Você não vai abrir o pescoço do cara aqui, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Né? Normalmente, nesse tipo de situação, a gente vai pensar no óbvio. Tá? Você vai vir aqui na lateral do tórax, na lateral dos braços, fugir de grandes vasos. E no pescoço? No pescoço, você vai vir um pouquinho aqui para trás e vai abrir aqui do lado, tá? Não vem aqui no meio do caminho, que é o óbvio, né? Se vira a cabeça do cara e pum! Por quê? Aqui tem uns negocinhos importantes. Negócio importante. Só uma jugular, uma carótida aí, tranquilo. Então, assim, e não é para você ali, né? Cravar o bisturi. É para você incisar a pele. Você vai ver o tecido. Mas o bisturi é meio cego, a minha mão é cega, que é normal também. Você vai por partes, né? Você não tenta medida heróica. Não deu, você vai devagarzinho ali. Passa 200 vezes o bisturi, desde que você consiga acessar com segurança o que você precisa, tá? Porque, assim, normalmente, o centro de terapia intensiva e centro de queimado tem alguém que já está acostumado a fazer isso. Então, às vezes, ele vai lá dar uma bisturizada só o suficiente, né? Mas nem sempre. Nem sempre. Vai ter, como eu repito várias vezes. Você está lá, num lugar onde o acesso é mais difícil. Você tem uma lâmina, uma faca, o que for. Você abre ali, o cara vai respirar, ok, garantiu a via aérea dele. A, B, C, D, E, sempre. Beleza? O paciente vai para o hospital e lá eles resolvem o que precisar. Isso aí. Então, a fasciotomia, a importância da fasciotomia e escarotomia, né? Tenho queimaduras profundas onde a minha pele perdeu a expansibilidade de forma circunferencial. Eu preciso correr atrás de liberar esse tórax e evitar uma síndrome compartimental, né? Porque senão esse paciente pode vir a evoluir com amputação e baixa perfusão tecidual de membros distais, né? Então, como que eu vou saber que tem uma síndrome compartimental? Perfeito. Jeito mais fácil, pulso. Pô, tá sem pulso e tem uma área queimada circunferencial. Opa. Você não vai pensar que é outra coisa, né? E o paciente queimado, ele tem um fator específico também,
que ele chega, às vezes, dependendo da queimadura, ele chega com a superfície esbranquiçada. E às vezes isso engana. Porque às vezes fala, pô, não tá chegando sangue, olha como é que tá branco. Mas você vai lá ver o pulso, tá lá, bonitão. E às vezes você não precisa fazer uma escarotomia nem uma fasciotomia nesse paciente, tá? Você vai lá, opa, tem pulso. Não precisa. Mas pode ser que ele evolua mais pra frente. Porque o que acontece com o paciente queimado? Ele é um paciente agudo que vai cronificar. Porque normalmente a internação é mais longa desse paciente, principalmente no grande queimado. Vai ficar às vezes até meses ali com a gente. Tem paciente que fica ano. Pra enfermar, exatamente. Passa da UTI pra enfermaria. Aí quando ele vai pra casa, depois ele vai ter que lidar com muita sequela. Por exemplo, a área de couro cabeludo, eu vou ter alopecia, eu vou ter uma retração cicatricial depois. Eu vou ter que fazer várias abordagens plásticas pra melhorar a estética do paciente. Então ele vai ter que lidar com muitas coisas importantes depois. Assim, é um paciente que ele vira meio mascotinho do serviço, sabe? Sim. Eu tive um paciente lá no infantil, cara, que foi um caso assim, que a gente emociona mesmo às vezes. Sim. O cara fez uma queimadura, ele pulou em cima de aqui no nosso interior tem muita plantação de café e eles fazem a secagem do café. Aí ele pulou em cima, tava jogando bola, ele pulou em cima, afundou os 2 pés na secadora, fez uma queimadura até o meio da barriga. E depois ele evoluiu. Ele afundou o corpo inteiro, entendi. Aí ele fez uma sinéquia da perna e ele ficou com a perninha assim, ó, e as duas abertinhas. Nossa. Aí depois de um tempo, assim, 1 ano e meio, quase 2 de pós-operatório, de pós-tratamento de queimado, ele chegou lá com a perninha assim. E a gente fez o tratamento, botamos enxerto, fizemos um retalho, e ele esticou a perninha aí 3 dias, 4 dias depois ele tava andando. Cara... Legal. Pô, cara, você via a criança assim... Você vê a medicina acontecendo pela essência mesmo, né? E às vezes um detalhe que a gente fica muito preocupado. Como é que vai ser esse paciente depois? Né? Existe um estudo, a gente tem a revista brasileira de queimaduras, onde a gente tem muitos estudos, principalmente pensando nesse perfil do paciente pós, porque é um paciente que às vezes ele perde emprego, perde família, às vezes é uma criança que o pai abandona, porque é muito trabalhoso. Sim. Então, assim, é um paciente que fica marginalizado mesmo, né? E uma coisa que acontece, infelizmente, com frequência, é o paciente que vira adicto. Porque o paciente recebe tanta anestesia que o cara começa a depender da substância, então ele faz, né? Alucinação, né? Então, a tendência é deles virarem mais drogadictos. Então, é uma atenção que a gente tem que ter também. Por isso que a gente costuma dizer que as complicações em quem tem um nível socioeconômico e intelectual maior são menores. Por quê? A pessoa já tem essa atenção, então já começa a circundar, já começa a proteger. Já os outros pacientes que às vezes não têm essa mesma estrutura, a situação é um pouco mais complicada. Maravilha. E vamos então continuar indo para a parte da plástica aí do Pedrão. E aí, curativo? Como é que a gente geralmente... O que a gente geralmente tem no SUS de curativo? Como é que a gente faz? Tem que ter bridamento todo dia? Tem que arrancar aquela atadura todo dia ou não? Legal. Bota um negócio lá e deixo lá? Como é que eu trato a queimadura em si, a ferida da queimadura? Legal, isso é muito importante e isso, assim, é onde principalmente a pessoa da plástica entra, a comissão de ferida, a equipe de enfermagem. Hoje a gente tem diversos tipos de curativos, né? Mas hoje a base tem a ver com a prata. Porque a prata ela tem 2 fatores importantes. Primeiro, ela é bacteriostática. E segundo, ela protege a lesão e ajuda a evitar a excessiva troca. Lá no hospital infantil, a gente costuma até deixar dentro da geladeira o potinho de sulfadiazina de prata, né? Em alguns lugares, que é até preferível, você ter a sulfadiazina de prata com nitrato de sério, que são 2 substâncias que se ajudam ali na bacteriostase, né? Então, isso ajuda a gente bastante. Só que aí depois, o que você vai fazer depois? Usei aqui sulfa, só que aí o paciente começou a fazer leucopenia. E faz... Aí o que você vai fazer? Aí existem outras opções, né? Você pode usar hidrogel, você pode usar a colagenase, existem outros curativos de prata, de espuma, né? A gente, lá no hospital infantil, que é um ponto fora da curva, a gente tem, como eu já disse, curativos lá caríssimos, que você não tem nem acesso. No Nordeste brasileiro, teve um cirurgião que fez o advento da pele da tilápia também, que foi um grande boom aí há um tempo atrás, né? Isso é muito legal. Que ainda não conseguiu ficar disponível, apesar de ser, assim, absurdamente mais barato. Eu vi um estudo histológico em que a pele da tilápia, ela conseguia já aderir na pele do paciente de forma que o colágeno se misturava. Se mistura, perfeito, assim. Cara, é incrível isso, incrível. Lindo, mas, né, a gente também vive uma guerra farmacológica e a gente tem que entender esses detalhes aí, que são meio complicados. E essa parte, o que a gente tem hoje em dia, que o Pedrão falou mesmo, acaba sendo a sulfadiazina de prata, né?
Então, olha como é que é a dor do paciente depois, né? Eu lido com isso na terapia intensiva lá. Eu vejo que a maioria dos dias, inicialmente ele vai fazer curativos diários, depois ele passa pra 2 em 2 dias, 3 em 3 dias. Mas olha só, sabe aquela casquinha, você que tá vendo aí, aquela casquinha do machucado que dói pra caramba? O queimado tem que tirar isso em, sei lá, 60% do corpo todo dia. E ele vai fazer um debridamento cirúrgico, vai tirar essa parte ali. Olha esse cara, o tanto de anestesia que esse cara precisa. E aí eu vou passar de novo a sulfadiazina de prata e vou colocar as ataduras nele de novo. E eu vou fazer isso com esse cara todo santo dia. Até ele começar a ter uma epitelização da pele, ter um tecido de granulação. E eu entender que eu posso pular isso um pouquinho mais. E aí vem essa questão da pele de tilápia, que foi assim, vou até bater uma tecla aqui, que isso aqui, ó, gente, é terapia brazuca isso aqui. Isso aqui é brasileira para o mundo. A gente fala muito mal do Brasil, mas, ó, terapia brasileira, lá do Nordeste do Brasil. Tinha tilápia lá, que é um produto de a pele de tilápia era um produto de descarte da piscicultura lá no Nordeste. E brilhantemente tiveram a ideia, caramba, o que a gente pode... E essa pele de tilápia? Será que a gente não consegue fazer um curativo biológico com essa pele de tilápia? E um tempo atrás, ainda é uma terapia extremamente válida, com resultados muito legais. O que é feito terapia de tilápia, né? Eu acabo tirando a pele de tilápia, lógico que tem um tratamento da pele, eu coloco ele em cima da pele, né? E eu tô falando ali de deixar por, às vezes, 7 dias. Sem ter que tirar a pele de tilápia e fazer o debridamento e não tendo paciente com dor, e depois a pele reptiliza, aquela pele solta, eu tiro. De uma maneira muito menos dolorosa para o paciente. Essa questão do colágeno que se mistura com a própria pele do paciente. Que ideia, né, cara? Melhora a epitelização da ferida. Cara, pensar, pô, tem um monte de pele de serpente, de um monte de coisa que sobe aqui. Eu vou pegar essa tilápia aqui. Por isso que eu faço questão de bater nessa técnica, terapia brazuca. Sensacional. Tem gênios aqui no Brasil também, pô. E a gente, né, costuma valorizar demais essas hoje a gente tem essas matrizes celulares aí, que são caríssimas, caríssimas. Funciona pra caramba, né? Mas a gente tá falando de um negócio que custa R$200 e um negócio que custa 2 mil, 20 mil, né? Se você pensar no paciente grande queimado, meu Deus, né? Hoje aqui no Brasil a gente tem uma estrutura precária para algumas coisas e absurdas para outras, né? Aqui no Brasil a gente tem uma estrutura um pouco precária para banco de pele, né? Sim. Não existe essa questão de banco de sangue, é banco de pele, né? Que às vezes tem paciente que tem, sei lá, 80% do corpo queimado, não tem pele para cobrir. Aí, o que pode acontecer? Usar uma pele tratada, obviamente, né? Você não vai chegar lá, eu queria doar minha pele, queria doar minha pele e tal. Acabei de tirar aqui o casquinho. Então, é muito importante esse entendimento também, né? Eu, quando comecei a estudar um pouco sobre tilápia, para ser bem específico assim, tem vários subprodutos que ajudam muito nesse controle e mimetizam um pouco a pele, né? É lógico, né? Você tá mexendo com peixe, vai dar um cheirinho de peixe no lugar, às vezes, né? Claro que ela é tratada, tudo mais. Porém, né? No passado, assim, para ser bem num passado não muito distante, utilizava trapo de roupa. Pegava a roupa, passava lá um óleo de girassol e colava em cima da ferida. Claro que se ia tirar aquilo, dava 24 horas, aquilo lá estava embebido de transudato. Então, assim, né? Você tem coisas melhores hoje, né? Mas a gente esbarra um pouquinho na guerra farmacológica aí também. Da tilápia é linda, né, cara? Cara, eu sou um entusiasta. Ainda mais que é brazuca ainda, eu já sou meio barrista com o Brasil. Tem que ser, né, cara? A gente tem que ser, né? Porque a gente tem a tendência, né? A triste tendência a valorizar o que vem de fora, né? Exatamente. E aqui, vou te falar, principalmente falando aí da minha área, os melhores cirurgiões plásticos do mundo, eu falo assim, rasgado, pra qualquer área. É o cirurgião plástico brasileiro. A gente é referência pra caramba mesmo. Mundial é mesmo, Pedrão? Ah, cara, mundial, com certeza. Talvez, assim, né, ainda não tanto de cirurgia facial, assim, mas no resto, cara, eu conheço cirurgiões de face aqui, cara, que eu olho, assim, as cirurgias americanas, aí eu falo, meu Deus, os caras têm que fazer um curso lá no Brasil. Né? Porque o brasileiro, né, o brasileiro, ele é diferente. O brasileiro é diferente. E dá um jeitinho, né? A gente dá um jeitinho brasileiro. Graças a Deus, na maioria das vezes, positivo. Pensar nessa área aí, né? Exatamente. Cara, que bate-papo, hein? Que bate-papo, hein, meu muito querido? Maneiro, pra estrear tem alguma coisa que a gente esqueceu, que sempre tem, né? Porque, assim, eu vou dar uma olhadinha pela primeira vez. Assim, o bate-papo foi tão bom que eu nem olhei o roteiro. Chutei o balde. Eu peguei aqui pra colar aqui, pra não falar demais, porque eu falo pra caramba. Legal. Isso aqui a gente não falou, mas acho que isso é muito importante, que é a intoxicação pelo monóxido de carbono. Excelente. Isso aí. E assim, é um negócio que é loucura. Porque paciente com intoxicação pelo monóxido de carbono, o que fazer? Uma das opções, ofertar oxigênio. É a que eu tenho, é a que você tem. E outra opção, trocar o sangue inteiro do cara.
né? Aí você sai daquela, aí você vai fazer um fator inflamatório explodindo, que é uma... Na verdade, a transfusão de sangue nada mais é do que um transplante. Você está fazendo um transplante para esse paciente, né? Só que você não vai cuidar igual você faz um transplante de fígado. Então, é um paciente também que tem que ser muito bem analisado, porque às vezes é um paciente que chega lá para você e não tem nada. Né? Principalmente o monóxido de carbono, que ele é invisível, não tem cheiro, né? Era utilizado até no passado como uma forma de suicídio. Sim. E às vezes você chega lá com o paciente, você não está entendendo nada, mas você vê que o cara está te saturando, você fala, o cara não tem nada. Aí você, opa, peraí. Esse cara tava dentro de um carro agora há pouco, tem monóxido de carbono, ele tava dentro de uma fábrica. Pô, vamos botar esse cara, vou ofertar oxigênio. Bota lá, meu irmão, 700 mil litros de oxigênio no nariz do cara. E esse cara, entubar funciona? Não resolve. É oxigênio. Esse cara é oxigênio. Tem condição de exsanguinar o cara e botar o sangue? Se tiver, bem, mas é raro, né? É muito difícil você conseguir fazer isso, ainda mais, né, nas condições que nós vivemos. Mas o principal é tentar fazer o cara acalmar, porque o cara tá se afogando, literalmente mesmo, no monóxido de carbono, e ofertar oxigênio. Eu acho que agora, né... E esse cara, já que você puxou o tema, essa questão do monóxido de carbono é uma coisa interessante da gente bater um pouquinho nessa tecla também, é que, pô, nós tivemos uma grande tragédia a nível de Brasil, que a gente teve inúmeras mortes por intoxicação, tanto de monóxido de carbono quanto de cianeto, que foi a tragédia, né, alguns anos atrás da Boate Kiss. O que é o monóxido de carbono? É um produto dos comburentes ali do fogo, onde eu gero o monóxido de carbono. Qual que é o grande problema do monóxido de carbono? Ele tem uma afinidade ao grupo M da hemácia exatas 243 vezes maior do que o oxigênio. O que o desgramado vai? Vai no seu organismo, ele pega a hemácia, joga para fora e se liga a carboxiemoglobina no seu organismo. Só que qual que é o grande problema? O oxímetro de pulso que você tem lá não é capaz de diferenciar a carboxiemoglobina da oxiemoglobina. Então você está diante de um paciente que chegou para você, vítima de uma inalação por fumaça de grande monta. Você colocou o oxímetro no cara, o cara tá lá saturando 98%, você tá de boa. Só que esse cara, na verdade, a saturação real dele é 70%, 69%. Aí o que acontece com esse cara? De repente, e é o que acontecia lá nos pacientes da Boate Kiss, o cara para, pô. O cara para por hipóxia. E você nem viu, porque, pô, você tava com o oxímetro lá no cara e o cara tava saturando 98%, de repente, pum, o cara para na sua frente. E aí a intoxicação é isso. Como é que eu diagnostico? Não tem o que fazer, não dá pra eu dosar direito. Eu tenho que presumir que todo paciente que inalou uma grande quantidade de fumaça é uma potencial vítima de intoxicação por monóxido de carbono. Então esse cara chega no pronto-socorro, oxigênio pra ele, e só com oxigênio lá em cima, porque não vai dar pra eu dosar a carboxiemoglobina. Eu não tenho parâmetro clínico. Eu vou fazer oxigênio pra esse cara. E aí vem a outra, só que a outra, que é a intoxicação por cianeto, que também teve na Boate Kiss, não é todo produto de combustão que gera o cianeto. Geralmente é mais sintéticos, etc. Espuma. E na Kiss cara. tinha aquela boate, aquela espuma sintética. E isso gerou cianeto. Qual que é o grande problema do cianeto? Também gera uma hipoxemia, gera confusão mental, déficit neurológico importante, só que aí tem um pouquinho diferente. Também não dá, não vou dosar de rotina no meu serviço de cianeto, não consigo dosar isso. Eu tenho que presumir também que um paciente que inalou muita fumaça tem uma potencial intoxicação por cianeto, só que aqui eu tenho um antídoto. Eu tenho a hidroxicobalamina, né, que é uma forma de vitamina B, onde eu faço esse antídoto nesse paciente. Na Boate Kiss, dava pra ter 300 ampolas no serviço lá? Ninguém, como é que você tem? Não tem como você reverter. Não pensa também, né? Não tem como, é tragédia. Tragédia é controle do dano, né? Exatamente. Isso. E assim, né, um fator legal, né, assim, a clínica é soberaníssima. Então, é um paciente que ele vai ter uma evolução natural. Primeiro, ele vai estar conversando com você, de repente ele vai começar a ficar meio sonolento. Aí vai falar meio complicado. Aí você fala assim, pô, esse cara tá saturando 100%. O que tá acontecendo? Ele tá fazendo AVC? Tá. O cara tava dentro de um negócio, tava com fumaça pra caramba. Não, peraí, então esse cara tá com monóxido de carbono. Só com oxigênio nele. Ou você já identifica, não, o cara tava dentro de um sei lá, dentro de uma empresa, dentro de uma fábrica, que o componente era um componente que você não sabe. Você já pensa logo nas possibilidades. Porque é um paciente que ele vai te dizer clinicamente que ele tá com falta de ar. Não confia só em aparelho. Lembrando, né, os aparelhos são ajudadores da clínica. E a gente tem o costume de ficar meio dependente, né? Sim. Fala assim, não, o paciente chegou aqui, vou botar o oxímetro, vou botar o eletro e vou ficar olhando pro monitor. Olha o paciente. Olha o paciente, porque ele vai te informar isso tudo, né? É um negócio que
a nossa geração, eu me coloco no meio, a gente ficou um pouco dependente de exame de aparelho, né? Totalmente. Então, a gente às vezes, né, é muito triste dizer isso, muitos médicos não olham para o paciente, olha só para a máquina. E a máquina, meu amigo, ela é com sensor, né? O monóxido de carbono é um deles. O sensor, pô, tá top. Tá ótimo, o oxigênio. Aí, não, o oxigênio tá com problema. Não tá com problema, ele tá certinho. A sua clínica tá com problema. Exatamente. Então estuda, meu filho. Estuda que não sai caro, não. E escute o MGCast, que aí você vai pegar esses insights aqui ó, com a gente. Isso aí. Quero ver. Quem vai assistir essa aula vai pegar um paciente queimado. Rapaz. Olha lá. Paciente Deixa comigo, aqui, vou o paciente às vezes queimou a mão, não vou ver a VR desse cara. Pelo menos, né? Já tá, pô, tá bom demais. Exatamente, tá bom com demais. certeza. Cara, Pedrinho, que bom, cara. Que bom. Vamos ver assim, meu querido. Pra estrear com Top. chave de ouro a temporada 2025 do VGCast, tem Seu muito por jabá, aí. irmão, seu jabá fala O isso. espaço é seu, Sua- mídias Meu jabá. sociais, projetos, Ô, o que gente, você quiser aí, ó. Ó, jabá, a paz. O meu jabá é papai do céu. Mas assim, eu hoje eu trabalho, né, pelo menos uma vez por semana com um paciente queimado no hospital infantil, né, que é um trabalho que não dá muito dinheiro, mas dá uma recompensa no coração. Eu várias vezes saio de lá extremamente emocionado e feliz, né, por ter um serviço desse padrão no SUS, né? O pessoal gosta de fazer uma propaganda ruim do SUS, que o SUS é isso, mas, cara, vou te falar... Nossa, isso é top. Aqui no Brasil, né, eu falo lá da nossa equipe lá do infantil, a gente tira leite de pedra, cara. Tira leite de pedra. Nós tivemos um paciente que teve 90% do corpo queimado, né? Muito provavelmente esse paciente em qualquer serviço morreria com 1-2 dias, né? É claro que, né, tem coisas que a vontade do Papai do Céu é soberana. A gente conseguiu segurar esse paciente lá 4 semanas, né? Quando a gente achou que ele poderia sair um pouquinho, o Papai do Céu falou, não, pera aí, deixa esse aqui já é meu, né? Então a gente também tem que entender isso, mas assim, quando você tem um serviço que você tem todas as possibilidades de cuidar do paciente desse, a gente fica grato, né? E eu também trabalho, né, com cirurgia plástica estética, né? Eu opero muito paciente pós-bariátrico. Hoje é meu paciente mais frequente lá no meu consultório. Tenho um grande prazer em alinhar a cirurgia plástica reconstrutora com a cirurgia estética. E se vocês quiserem acompanhar a gente lá nas redes sociais, dr.pedrogama, lá a gente posta aquilo que todo mundo quer ver, né? Que é o resultado, que é aquilo que, né, a verdade nua e crua, né? Porque a gente quer ver, tem paciente que quer ver o que vai acontecer com ele, né? E eu sou muito sincero com meus pacientes, não gosto de vender o peixe sem falar a verdade, né? Que a gente fala, não, porque você vai ficar maravilhoso. Tem casos que a gente transforma uma coisa horrível numa coisa feia e tá bom, né? Já operamos pacientes aí que perderam 100 quilos e que, na minha opinião, o resultado estético não ficou como eu gostaria, mas o paciente tá feliz da vida, né? E já tem outros pacientes que o resultado estético para mim ficou maravilhoso e para ele já ficou meio aquém, né? Então, a gente passa por esse detalhe da cirurgia plástica que qualquer um sabe dizer se uma cirurgia plástica ficou boa ou ruim, né? Já no coração é um pouco diferente, né? Isso aí. O importante é o coração tá batendo, Exatamente. né? Tá vivo, tá feliz, Bateu, né, tá mano? ótimo. Mas assim, muito, muito obrigado. Eu acompanho vocês já tem bastante tempo, né? Vocês sabem disso. Pietro, eu tive a oportunidade de estar com ele no Exército. Vitor, eu conheci um pouquinho mais à frente lá no Jaime, né? Na época que nós éramos residentes, né? Isso aí. E, cara, eu acompanho a Emergencast e vi um canal que fez assim, ó, pum. E assim, o mais importante, né? Informação como tem que ser passada. Sem ser muito quadrada mesmo, né? Porque a medicina, meu irmão, ela é cíclica demais. Se você ficar engessando tudo, não dá certo. E assim, vocês passam isso de uma maneira muito prática, que eu acho que é o mais difícil, né? A gente vê muita teoria, mas prática não é tanto. E assim, né? Vocês são divertidos demais. É gostoso assistir vocês lá. Tinha zoador demais. Lisonjeados. Agradece, cara. Obrigado. Obrigado por ter vindo aí. Sabe que é uma honra ter você comigo aqui. Um cara que tem muito a acrescentar, né? Da plástica, sem dúvida, uma referência aqui. E, cara, as portas estão sempre abertas. Você é um cara que agrega bastante, né? Não só conteúdo, mas a parceria de sempre aí. Então, cara, a gente vai gravar bastante coisa pela frente aí. A gente quer contar com você. Eu tô às ordens, né? Mas assim, graças a Deus, a emergência hoje em dia que eu tô passando é só no infantil, lá nos queimadinhos, né? E a gente fica bastante preocupado e a gente tende a ser muito cuidadoso com alguns detalhes para evitar problemas, né? Para parar a paciente na emergência. Pô, foi só fazer uma prova de mama e tô lá com insuficiência renal, um negócio. Então a gente tem que
tem que... Não adianta, né? Não importa a sua especialidade, você tem que saber clínica médica. E assim, acompanhar quem sabe é melhor. É melhor. E assim, uma coisa que vocês falaram, né? Que eu acho que é muito importante e o público-alvo de vocês é a galera que tá para formar. Gente, residência médica é divisor de águas. Pô, mas eu vou ficar lá 5, 6 anos recebendo um saláriozinho miserável para ser... Vou usar um termo assim, absurdo, que eu ouvi na minha residência, escravo branco de um staff. Faz diferença. Porque daqui a mais ou menos uns 10 anos, a gente vai viver uma medicina onde tem muita gente trabalhando e você ter uma vírgulazinha de diferente, você vai conseguir sua profissão. E outros caras vão ficar aí batendo cabeça. Perfeito. É isso aí. Galera, quem teve com a gente até agora, a gente agradece bastante aqui. Então, sigam as redes sociais, Instagram, então, @ImagingCast, assim como Spotify, Apple Podcast, YouTube, então... TikTok também, tem TikTok, Spotify. Exato, É isso, cara. Daqui a pouco Pinha tem OnlyFans. Mentira, tô brincando. Daqui a pouco a gente tá no OnlyFans, hein? Tudo vai. Não sei nem se existe mais vai, não sei nem. Mentira, só as principais. Tem lá no Orkut, comunidade ImagingCast. Exatamente. ICQ tá voltando. Bate-papo ninja. Termina, pelo amor de Deus. Rapaziada, Galera, até mais, até a próxima. Grande abraço. Valeu, gente. Deus abençoe. Valeu.